Tá, então assim, né, essa segunda amostra aqui, ela teve realmente uma métrica que não passou, porque ele ficou com a criticidade, né, a criticidade 2 não atendida. Então, eu tenho um único locus em que uma métrica teve a criticidade, uma métrica não passou, que era a criticidade alta. Então, para o barcode, de maneira geral, ele ficou classificado como essa métrica mais crítica que não foi atendida, tá? Os outros locos a gente tá vendo aqui que tá tudo verdinho. Então, aqui, loco A, tá? Então, né, ele tem aqui o alelo 1, alelo 2, tá? Então, aqui então não tenho nada aqui, não tenho nenhuma posição. Então, aqui eu consigo enxergar as posições, né, as variantes aqui, o balanço delas, as estatísticas. Então, para o loco A tá tudo certo, né? Então, aqui, meu número de reads, então, reads mapeados aqui, 20 mil. Então, ele tá com um número bem bacana de reads. E, né, eu não vejo nenhum. Como eu falei, isso vai muito claro de experiência, mas aparentemente, assim, não tem nada que me chame a atenção nessa análise aqui em relação a flag de cobertura ou algum resultado contendo alelo raro, né? Então é uma amostra assim que eu diria que tá tranquila de ser analisada. Então, nesses casos, né, o que o usuário tem que fazer? Eu vou selecionar o par, porque eu estou de acordo, né, que ele chegou na chamada de base correta, e eu vou clicar no assign. Então, notem, ó, aqui na parte de cima da tela, quando eu clico no assign, ele ficou em negrito aqui. As outras ainda não tem o assign, ele ficou em negrito. Tá? Mas se eu só fizer o assign, a outra pessoa, quando a segunda análise for acontecer, ela não vai conseguir. Deixa eu voltar no loco A. Então, a outra pessoa, ó, ela não consegue clicar no conforme, ele não está habilitado. Então, eu precisaria de uma segunda análise para ser feito o review, para então uma outra pessoa confirmar, tá? Então, o que a gente indica é que a primeira análise a pessoa já faça direto aqui o botão de review. Tá? Então, quando eu faço um review aqui, ó, ele sombreou em verde o locus aqui da amostra e o meu negrito aqui também está em verde. Tá? Então, essa amostra aqui, o loco A, ele está pronto para uma segunda análise confirmatória. Tá bom? São detalhes. Então essa primeira amostra, esse primeiro locus aí, a gente não precisaria nem abrir o Gini Coverage, né? A princípio, é A aquele princípio, exemplo que a gente pode uhum, seguir em frente, né? isto. Então, o loco B, né? E essa que é a questão. Eu acho que de início, quem começa no NGS, eu sempre digo, olhe tudo, né? Você vai perder mais tempo, você vai levar mais tempo para analisar. Não é perder tempo, mas você vai levar mais tempo para analisar, mas você vai entendendo tudo aquilo que você está vendo, né? Então, essa é uma amostra, é um exemplo que está bonito. Eu não tenho nenhum, né? Não tenho motivos para desconfiar aqui. Se você quiser interromper, Vinícius, fica à vontade, tá? Mas Tranquilo. né? Aparentemente não tem nada suspeito, porque inclusive ele está com um alelo comum aqui, né, definido, então as minhas métricas estão todas boas, né? O meu número de reads também está bem adequado. Então aqui também, basicamente, né, seleciono o meu par aqui e eu vou para o review. E aí, né, ele passa pro loco C. Então, loco C também, tem nada de desconfiar aqui. O número de reads também tá bom. Né? Então, assim, a questão do NGS, quando ele né, assim, você tem uma boa cobertura, quando você não tem nenhuma intercorrência, ele é muito tranquilo. Então, realmente, essa questão que, né, os fabricantes falam de análise em minutos e não em horas, é por isso, porque assim, se ele tiver tudo certo, né, a tendência é que seja tranquilo. Mas quando você se depara com as situações específicas, aí é que tem que ser tomado aquele cuidado, né? Então, o DRB1 também, tá? Ele tem aqui, ó, o comentário, ele tem duas variantes que, né, não pode definir a fase, então tem 6 posições aqui de variantes que estão abaixo do 10% de background, e né, essas 6 aqui são em Exxon, tá? Então, isso pode acontecer, e aí eu posso olhar realmente lá no read coverage, né, para entender melhor no que isso pode influenciar. Tá? Então, para o DRB1 aqui eu não teria, né, eu não desconfiaria em nada nessa análise, eu faria o assign. E aí aqui tem uma questão importante. Então, o meu DRB1 aqui, ele deu um DR08. Tá? Então, a gente sabe que o DR1, DR8 e DR10, você não tem expressão do DRB 3, 4 e 5.
Tá, então, o meu DRB345 aqui, ó, notem que ele está dizendo que ele deu uma tipagem homozigota. Mas, na verdade, ele não é homozigoto. É porque eu não tenho expressão do alelo 1, né? Porque eu tenho um DRB1, um DR8 aqui. Então, o que eu tenho aqui é só um alelo DRB3. Tá? Então, nesse caso, o que, que o usuário faz? Ele seleciona e na hora de dar o assign, você pode omitir isso. Então, você tira isso da análise, porque realmente essa amostra ela não é homozigota, ela só tem um alelo. Tá? Ou então, uma outra opção do software aqui é isso, ó. Você pode, para cada amostra, então, deixa eu só voltar. Eu tenho esse ícone aqui de engrenagem, né? Uhum. Aqui são configurações que eu consigo mexer na análise para cada amostra. Então, eu tenho essa configuração inicial lá nas configurações de software, mas eu posso mudar isso para cada análise. Então, de repente, aqui eu posso clicar, né? Limpar o alelo 2 quando homozigoto. E aí, neste locus aqui, ó, ele sumiu para mim, ele tirou para mim o assignment do alelo 2, porque ele não é homozigoto, ele só tem um alelo. Isso é um detalhe, assim, que a gente acaba tendo que reforçar bem pro pessoal que está começando, né, para reforçar. Ele faz aquele questão do linkage de DRB3 para DRB1 também? Faz. Para verificar Faz, se tá de acordo ou não. faz sim. Tá. Então, aqui eu faria o meu review dessa forma. Então, notem, ó, aqui quando eu fiz o review, ele só puxou um alelo, né? Como se ele fosse um alelo só mesmo. O DQA, então, também não tem nenhuma questão aqui que eu poderia suspeitar. DQB1. Você quer que olhe com detalhe aqui algum desses locos, Vinícius? A Eu não sei, princípio, não. Você tem muito mais experiência aí no software que eu. A única coisa que eu ia te pedir era uma coisa que eu vi, que eu suspeito que seja, mas você explicar, é por que ele criou, tipo, 3 linhas pro DP Alpha aí. Tá, então tá. Talvez se essa ambiguidade faz, alguma coisa assim. Isso. É tipo Então, você explicar pra gente. vou explicar. Então, retomando aqui, o DQ, então, né, não tenho nenhum, o meu número de reads aqui mapeados, então 42 mil, ele tá, para mim, tá bem adequado. Então, a gente olha aqui, né, esse gráfico, não suspeito de nada, então eu faria o review aqui do DQB1. Tá? Então, isso que o Vinícius perguntou é exatamente isso, tá? Quando ele aparece sublinhado em roxo aqui, essas linhas, é porque são ambiguidades de fase. Tá? Então, ele chegou, então, essa amostra aqui, ela tem 3 possíveis genótipos, né? Então, eles estão todos listados aqui na minha aba Assignment. E aí, aqui na minha aba de matches, para o alelo 1 e para o alelo 2, ó, eu posso verificar cada um desses possíveis genótipos, tá? Então, para o meu primeiro genótipo encontrado, né, possível genótipo, eu não tenho nenhuma posição que resolveria. Para o meu segundo genótipo, então, eu já vejo aqui, ó, que por quê? Só para explicar. Então, aqui no segundo genótipo, ele ficou, né? É possível que seja o DPA1 01, 03, 06 ou 0187Q, né? Com o 03, 01, 02. Então, eu tenho 2 possíveis alelos aqui. Eu tenho uma ambiguidade alélica. E aí, aqui, então, como que eu sei, né? A diferença entre esses 2 possíveis alelos aqui que ele não conseguiu definir. Então, são essas as posições diferentes que esses 2 alelos têm entre eles, tá? Intron 1, posição 1135, intron 1, intron 2, intron 3 e no exon 4. Tá? E aí, aqui, eu tenho listado qual foi o consenso para essa posição. Então, aqui nessa posição, eu tenho um G. Para ser 0187Q, ele teria que ter um C nessa posição. E para o DPA 1010306, ele teria que ter um T. Então, até por isso eu tenho aqui um marcador de mismatch em exon não chave. Tá? Então, eu estou vendo aqui que eu tenho, né, em relação à referência, um mismatch neste exon não chave aqui. Tá? E aí, isso para o segundo genótipo. E para o terceiro genótipo também tenho essa única diferença aqui. Apesar que o terceiro genótipo é só essa possibilidade mesmo, mas ele tem 2 mismatches. Então, como ele tem esses 2 mismatches aqui em região de intron, né, ele me mostra aqui em quais posições estão esses mismatches. Tá?
Então, para o alelo 2, mesma situação. Então, eu tenho 3 mismatches. Então, esses são os 3 mismatches que eu tenho, né, em relação a este genótipo aqui que foi encontrado. Aqui eu tenho 3 mismatches também em região de intron. Então, eles estão listados aqui. 3 introns. Aqui é a região TR, perdão. E esse tem um mismatch em intron aqui. Se a gente for olhar na cobertura, então assim, até Vinícius, queria que se você puder falar um pouco como que você lida quando você vê ambiguidades assim, mas uma ferramenta que eu acho legal, então, como que eu faço, né, eu, Cíntia, quando eu vejo uma ambiguidade assim, de fase, eu gosto de comparar, para entender realmente onde estão essas posições, o que difere, né, por que ele não conseguiu definir entre todas essas possibilidades ali, tá? Então, só para mostrar aqui, ó, a gente tem esse jogo da velha G aqui, 3. Então, são 3 genótipos, tá? Então, esse é o número de genótipos possíveis para essa amostra. Então, eu tenho 3 genótipos. Aí, eu posso mostrar aqui na tela o meu genótipo 1. Então, o alinhamento todo feito em relação ao genótipo 1, que seria este aqui. Eu posso selecionar o genótipo 2 ou o 3, tá? Então, ele vai mostrar para mim aqui o alinhamento de cada um desses genótipos. Tá, e aí, para comparar, então, a gente tem essa aba aqui, ó, info, eu tenho aqui o que eu tenho, a posição, né, de cada uma das bases aqui, então, só lembrando para o DPA, né, a gente começa aqui no Exxon 1. Então, eu tenho aqui as estatísticas mesmo do que eu tenho de quantidade de leituras, né, de profundidade de leituras de cada base, e eu tenho essa aba aqui, ó, detalhes. Tá, então, nessa Details List aqui, eu consigo ver para esse genótipo aqui, né? Tudo que eu tenho de variantes. E aí eu também consigo, né? As mesmas informações que eu tenho na aba inicial, lá na tela de análise, então eu poderia ver aqui também. Tá? Então, Resolving Positions, Read Stats, tá? E aí aqui eu tenho os genótipos, tá? Então, para o caso de ambiguidade especificamente, o que eu queria mostrar é isso. Então, eu consigo alinhar aqui, ó. Então, se eu pegar, eu tô olhando aqui o alinhamento em relação ao genótipo 1. Tá? E eu quero comparar com esses alelos que estão no genótipo alternativo número 2. Então, eu adiciono esses alelos aqui para comparação. Então, ó, ele colocou esses alelos aqui para eu olhar o que eles têm de posições diferentes, né, de variantes entre eles. Então, heteropositions entre cada um desses alelos.